Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Chega Mais! Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Estamos começando agora e a gente já começa essa terça-feira com alegria e animação e a gente vai falar muito sobre saúde. Toda terça-feira a gente usa exatamente para isso, para te informar sobre a sua saúde, certo? Inclusive, você pode e deve participar da nossa programação de hoje. É só mandar o seu WhatsApp. Eu brinco aqui, tem que mandar a sua fé. Pode mandar a sua fezinha, falar de onde você está falando, de qual cidade você nos assiste, tá calor, tá chuva, porque eu tô sabendo que tem algumas regiões aqui de foco de chuva que vai acontecer daqui a pouquinho no período de tarde. Me fala se a sua cidade é uma delas e também se tiver dúvida sobre o que vamos abordar hoje no programa, pode mandar que a gente tá alinhado, é ou não é? É isso, faço das suas palavras a minha e o link também vai aparecer na sua tela pro YouTube, onde você pode se inscrever, curtir e compartilhar. A gente vai falar hoje sobre Fevereiro Roxo, que é mais uma campanha de conscientização sobre as doenças crônicas, Alzheimer, fibromialgia e lúpus. É isso aí, essa é uma campanha que visa sensibilizar totalmente a população, além, claro, de orientar sobre todo esse assunto. Vamos falar com a neurologista doutora Alessandra daqui a pouquinho no nosso Chega Mais de hoje. E para começarmos o programa de hoje, assim, de uma forma que a gente gosta, eu logo quero te fazer uma pergunta para a dona Gabriela e para quem está nos assistindo. Vocês sabem o que é lipedema? Sabe? Com certeza! Sei muito sobre isso, eu adoro estudar sobre esse assunto, mas eu quero saber você aí de casa, se você já ouviu. Hoje a gente vai falar não apenas sobre o lipedema, mas entender um pouco mais sobre essa doença crônica que chega a afetar cerca de 10% das mulheres em todo o mundo e 90% das pessoas que têm lipedema são mulheres. Como assim, gente? Bom, para conversarmos sobre o assunto, lógico que teremos alguém presente hoje. Temos aqui o médico especialista em nutrologia esportiva, doutor Alexandre Tadeu, que já está mais do que posicionado. Gabriela, 10% assustou essa, hein? É muita gente. Bora lá? Vem pra cá, gente. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, doutor? Olá. Tudo certo? Olha, tudo ótimo. Já tem uma pergunta, porque, lógico, frequentamos a academia, não tanto quanto eu gostaria de frequentar, mas assim que eu posso ir, eu tô lá presente sempre. E a gente vê sempre algumas mulheres se queixando, porque a gente sabe que a mulherada na academia ela dá aquela analisada no corpinho, fala assim, pô, mas eu treino tanto, não consigo fortalecer os membros inferiores, tá? A perna não tá do jeito que eu gosto. Pode ser também outro caso, como o lipedema? Boa tarde a todos que estão assistindo. Pode ser sim. Aliás, para começar, né, essa informação de 10% é verdade. E tem gente que fala até 12%, 13% das mulheres com lipedema. É bastante gente. E muitas pessoas não têm diagnóstico, nem sabem que tem. O lipedema, ele é uma doença que, além do acúmulo, né, que acontece de uma forma desproporcional ao resto do corpo, ele está associado com perda de massa muscular. Então, geralmente na academia a gente vê aquela mulher que não consegue progredir carga. Ela consegue tonificar o corpo, tem um braço mais fininho, a barriga shapeada, mas a perna não consegue definir. Fica aquela perna um pouco diferente, né, que é o local que mais acomete, que são os membros inferiores. E ela não consegue fazer essa progressão porque existe realmente uma deficiência muscular junto com esse acúmulo de gordura. Gente do céu! A gente tá vendo as fotos e eu sei que na internet é bem característico esses estágios do lipedema, e quando alguém é diagnosticado e você olha, né, depois que a pessoa fala tem o lipedema, você percebe porque é muito característico. Agora eu te pergunto, por ser 90% em mulheres, tem alguma questão hormonal envolvida nessa doença? Tem sim. Uma das bases do lipedema é a parte hormonal e ela está relacionada com receptores, não é tanto o nível. Muitas pessoas se preocupam, mas, por exemplo, na menopausa eu vou repor o estradiol sendo que eu tenho lipedema, isso não tem problema nenhum, porque o problema não está no nível do hormônio, está nos receptores que a mulher tem naquela gordura. As mulheres, principalmente, têm 2 tipos de receptor de estrogênio. E o normal é que o tipo alfa, que a gente chama, ele seja mais comum, é o que acontece na gordura normal. Nessas mulheres, elas têm uma expressão muito maior do beta, que isso faz com que haja uma produção de mais fatores inflamatórios, fica uma gordura
que fica inflamada, ela acaba tendo nódulos ali na região, forma fibrose, então isso acaba tendo essa repercussão. E realmente é mais comum nas mulheres. Os homens que apresentam, geralmente eles têm o que a gente chama de uma predominância estrogênica. Geralmente você vai analisar esses homens, eles têm algumas características de que o estrogênio ele é mais predominante em relação à testosterona. Não um nível maior, mas uma relação alterada. Mas quando a gente olha essas fotos, essa celulite com aspecto de casca de laranja, eu sei que ela pode aparecer na barriga, no bumbum, nos braços, no lipedema, só aparece nas pernas? Pode ser que aquela mulher seja magra, mas nas pernas tem esse aspecto? Pode acontecer sim. O que acontece assim, nem sempre o lipedema ele está nas pernas, né? A gente sabe que ele pode ser no braço. Pode ser no braço. Nas classificações antigas não se falava nem na barriga, mas hoje em dia já se fala que tem lipedema também na região abdominal. Então é importante, né, a gente caracteriza o lipedema como um acúmulo desproporcional ao resto do corpo. Então isso pode acontecer em qualquer região. Às vezes a mulher tem as perninhas fininhas, tudo, e tem aquele bração com... Você vê com a gordura, geralmente é uma gordura dolorida. Sim. A hora que você aperta ali, a mulher sente realmente dor. Pode acompanhar de inchaço no fim do dia, sensação de peso. Então é um processo inflamatório que está ali, uma gordura realmente diferente da gordura normal. Sim, nós estamos abordando, até o doutor falou sobre, são membros mais cheios, mas são cheios do quê? De líquido, gordura, aquela gordura amarela, gordura marrom, porque água. tem uma cirurgia, já aproveitando esse assunto, tem uma cirurgia que eu vi na internet, várias pessoas repercutindo muito, que tirou litros de gordura só do lipedema. Então, realmente, a gordura que está ali, ela é desproporcional ao corpo. Com certeza. A gordura que fica acumulada ali, ela não é uma gordura normal. A gente tem que pensar, se a gente fosse pensar, né, em coloração, a gordura ela é bem amarelinha, né? Ela é uma gordura amarela. A gordura do lipedema, como ela tem fibroses, ela acaba tendo falta de irrigação sanguínea, falta oxigênio para aquela célula. Ela tem toda uma fisiopatologia que faz com que aquela gordura fique um pouco mais avermelhada, cheia de fibrose no meio, é uma gordura diferente. A cirurgia, ela é um tipo de tratamento, mas a gente tem que lembrar que, assim, eu tenho várias pacientes que isso aconteceu, que se você parte direto para a cirurgia sem o tratamento clínico, sem tirar esse processo inflamatório, sem mexer na parte hormonal, a grande maioria dos casos vai ter recidiva do lipedema. Sim, e sabendo que é uma doença crônica, não existe um milagre. Como é esse tratamento a partir do momento que identificamos? Olha, quando a gente identifica o lipedema, geralmente a gente entra com medicações para diminuir esse processo inflamatório. Então a gente entra com ômega 3 em doses mais altas. A gente tenta melhorar as mitocôndrias que estão ali naquelas células de gordura. Então a gente acaba entrando com medicações como a metformina, que a gente usa inclusive para diabetes. Existem algumas outras medicações que a gente usa para fazer um bloqueio. Geralmente, dentro ali da gordura, o estradiol que entrou, que é o hormônio feminino, ele se transforma num outro hormônio que chama estrona. Sim. E a estrona ela é extremamente inflamatória. Então a gente tenta bloquear essa conversão. A gente usa isso também. Associado a isso, né, geralmente mais do meio para o fim do tratamento, a gente acaba entrando com a parte hormonal para dar aquele impulso final para melhorar. A gente sabe que, apesar de não ter cura, existe uma regressão e um controle da doença. E muitas vezes, quando fica alguma coisa da parte estética, é onde acaba indo aí para cirurgia plástica, para fazer pequenas correções. A gente não pode pular esses passos, porque senão o tratamento está fadado ao fracasso. Sim. Agora, Gabriela, uma pergunta que, lógico, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, até porque eu sou triatleta, amo corrida, amo bicicleta, natação, mas quero focar na corrida, que eu acho que agora a corrida está super em alta, né? Finais de semana você vê a praça bombando, todo mundo correndo, se divertindo. Até temos música de suspense agora, Dani? Porque a pergunta agora é séria, dona Gabriela. Doutor, é verdade que quem tem lipedema, a corrida não é boa? É verdade. Ai, meu Deus. O que acontece, na verdade, assim, tudo depende de intensidade. O que a gente tem que pensar é que, como o lipedema ele é um processo inflamatório, os exercícios de alta intensidade podem piorar a inflamação. Então, como assim? Então, essas pacientes elas têm que tentar fazer, principalmente no primeiro momento do diagnóstico, até elas
estarem realmente desinflamadas, elas têm que evitar exercícios de alta intensidade. Por isso que quando você vê alguma mulher assim, lógico, ela vê com a canela toda roxa, é por conta do lipedema? Uma das coisas que o lipedema pode dar é isso. Ali, como é uma região de muita fragilidade vascular e processo inflamatório crônico, essas mulheres ficam com roxos muito fácil, às vezes não sabe nem por quê. Você bateu? Não bati. E aparece aquele roxo ali na região do acúmulo de gordura. Isso é muito comum de acontecer. Sim, eu até perguntei, Gabi, porque a gente fala assim, tô com um problema, tô medicando, tudo mais, preciso fazer um exercício. Hoje em dia, então, a gente logo se pensa em caminhada, uma corridinha rápida, mas, né, pelo jeito, não é tão bem visto e bem aceito pelo nosso corpo. É ou não é? É isso mesmo. Doutor, eu quero te agradecer muito pela presença. Para o pessoal de casa que quiser marcar uma consulta, o arroba vai aparecer aí na sua tela lá, Guilherme. Nutrologia Doutor Alexandre. Lá tem assuntos bons, viu? É isso aí. Eu fico curtindo, dando coraçãozinho lá pro doutor. Inclusive, eu coloquei uma enquete, não sei se você chegou a ver, sobre justamente qual exercício deve ser evitado no lipedema. Coloquei uma enquete e todo mundo eu já errou. fofoquei. Todo mundo errou, mas tem um exercício favorito? Se você fosse escolher pro lipedema, assim? Olha, a musculação eu acho que ainda é o melhor exercício, mas os exercícios dentro da água, eles são muito legais, porque, principalmente hidroginástica, porque eles fazem uma pressão de baixo para cima, é como se estivesse fazendo uma drenagem. Sim. Então, hidroginástica também é bem bacana. Sim, agora só rapidinho para finalizar, bicicleta pode? Bicicleta pode, de intensidade menor. Boa, doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito bem-vinda todas as semanas, né, Gabi? Porque a gente aprende. E se o que aprende, a gente aprende, é bom, é ou não é? É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, mas você não tem permissão de mudar de canal. Pera aí que a gente já volta. Keep your mind on the distance when the devil... Você está assistindo ao Chega Mais Vale. Oferecimento Seibin Diagnóstico e Saúde. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. E a oferta mais esperada da noite Ainda está aqui. T-Cross, apenas R$ 89.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Riso 5, só R$ 78.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do Vale. Nova linha Jequiti Candyland Bala de Morango. Toda a doçura e cremosidade da bala de morango em uma linha completa. Viva o melhor da vida com Jequiti Candyland. Neste sábado tem roleta do Silvinho na Acai Cosméticos. Não perca a chance de ganhar muitos prêmios e aproveitar as promoções imperdíveis. É neste sábado, das 10 às 2 da tarde. Toda atitude conta. Quando for pegar a estrada, faça a revisão do seu carro. Tenha sempre a documentação em dia. Esteja atento à sinalização. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. Hoje, 2:30 da tarde. Você é mesmo meu pai? A verdade que vem como um duro golpe. Você não pode fazer isso, não me afastem da minha filha, por favor, eu tô pedindo. Envenena o amor. A Daniela com certeza vai encher a cabeça dela contra você. Muda o rumo do coração. Eu vou lutar pela minha filha e vão conhecer quem é o Guilherme Santos. Hoje, 2:30 da tarde. Meu caminho é te amar. Estamos de volta, eu tô aqui tomando minha água, vou aproveitar para lembrá-los, né, de se hidratar, muito importante, falando sobre saúde aqui na nossa terça-feira, todos os quesitos possíveis de saúde precisam da água, o nosso corpo precisa muito dessa hidratação. Eu duvido que todos os nossos telespectadores tomem aí 2,5 litros, 3 litros de água por dia, hein, Guilherme? Por que, hein, Guilherme? Tá lá, viu, seu copão? Meu copo tá aqui, ó. Aham, Ó. sei.
Bom, nesse mês nós estamos com a campanha de Fevereiro Roxo. A gente sempre fala aqui sobre a conscientização e o combate às doenças, cada mês a sua respectiva. E hoje a gente vai falar sobre Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Essa campanha visa sensibilizar a população, além de, claro, orientar sobre as doenças. E a gente recebe aqui a neurologista, a doutora Alessandra. Seja muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada. Obrigada de novo pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês para poder estar passando um pouquinho mais de informação. Muito legal. Doutora, eu quero já começar entendendo sobre essa campanha, na campanha Fevereiro Roxo. Explica pra gente. Então, nós temos no Fevereiro Roxo, são 3 doenças e por que elas são colocadas juntas? Porque elas são 3 doenças crônicas e incuráveis. A gente tem tratamento para amenizar, para deixar as pessoas com uma qualidade de vida melhor, mas sempre lembrando que elas vão ser crônicas, então pode haver progressão e são incuráveis. Então, quando a gente fala dessas 3 doenças, a única ligação entre elas são porque são crônicas e incuráveis. Isso, então por isso que elas são colocadas juntas no mesmo mês para a gente lembrar. Claro que existem muitas outras doenças, mas sempre lembrando, então, o Fevereiro Roxo de cronicidade, né, de haver tratamento, mas não haver cura. Sim. Então, aproveitando que a gente tem 3 doenças, vamos escalar por blocos. Vamos falar primeiro de uma, para não confundir o pessoal de casa, e depois a gente muda, porque eu imagino que seja totalmente diferente o diagnóstico, o tratamento. Vamos começar pelo Alzheimer, pode ser? Fechou. Como a gente consegue identificar essa doença? E ela pode ser identificada também na meia-idade? Porque eu entendo que hoje as pessoas pensam, Alzheimer é só para terceira idade, demora para aparecer. É verdade? Demora mesmo? Sim, então assim, o Alzheimer, ele é um quadro de uma doença progressiva, né, de um quadro então crônico, mas progressivo, e que ela é neurodegenerativo. O que seria neurodegenerativo? É o nosso cérebro meio que com regressão, ele tem um quadro onde eu vou ter, a gente diz que tem cicatrizes intracerebrais. A gente vai ter algumas proteínas machucando o cérebro, gerando com que ele tenha uma atrofia, uma diminuição de tamanho e com isso ocasionando o quadro. Então, por que geralmente em pacientes mais idosos? Porque eu tenho esse processo ao longo da vida, por inflamação, às vezes algumas questões genéticas, mas então isso é basicamente ao longo da minha vida. Eu tenho quadro de Alzheimer mais jovem, eu posso ter. Mas geralmente, mesmo esse Alzheimer em jovem, acima de 50 anos, abaixo de 65, eu já digo que é um início precoce. Geralmente a maior parte dos quadros é acima dos 70 anos. Sim. Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei, veio agora, Gabriela, me dá uma dúvida aqui generalizada dentro de mim, mas não sei se eu vou conseguir ser tão claro. Doutor, a gente sabe que cada ano que passa, o ser humano ele vive mais tempo, né? A qualidade de vida que nós temos hoje é muito maior, né? Os hospitais, os estudos nos proporcionam ter uma vida um pouco mais extensa. É por isso que a gente vê pessoas dos 50 e poucos anos já dando alguns sinais de Alzheimer, sendo que anos atrás a gente só via pessoas bem mais velhas? É uma mistura de fatores, né? Então, assim, a gente não tem nada bem específico do único gerador de um quadro de Alzheimer, desse quadro demencial. A gente sabe que tem genética envolvida, tem qualidade de vida, então, ultraprocessados, alimentos mais ricos em açúcar que geram mais inflamação, tudo isso pode propiciar uma piora cerebral, a falta de atividade física, então às vezes a vida corrida e tudo mais. O que a gente tem que lembrar hoje é que muito dos casos que o paciente às vezes fica esquecido, não lembra de uma coisa ou outra, todo mundo fala assim, tem Alzheimer. Tem Alzheimer. Às vezes não tem. Às vezes nem um quadro demencial a pessoa chega a ter. Então, o quadro de Alzheimer, ele é um de vários outros quadros demenciais que a gente pode ter, né? Então, síndrome demencial, um quadro demencial, dentro dessa síndrome, dentro disso, existe um que é o Alzheimer, que é o mais comum.
Só que às vezes esses quadros de esquecimento mais cedo, às vezes nenhuma síndrome demencial pode ser. Pode ser uma alteração de vitamina, pode ser uma alteração aí de outros quadros, depressão, ansiedade, que a gente tem muito hoje em dia. Sim. Então é interessante às vezes até passar no especialista, começou com um quadro de alteração de memória, tá esquecido, memória recente, o que fez hoje, não lembro mais o que eu comi. Opa, às vezes é bom dar uma atenção, ver se realmente pode estar entrando num declínio cognitivo. Sim, você tocou num assunto que ontem eu fiz até um desabafo no meu Instagram, mas voltado para o TDAH, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas, adolescentes, crianças, pessoas de mais idade falando assim, eu esqueci meu celular em tal lugar, eu tenho TDAH, né, eu tenho isso. Gente, vamos parar de usar como muleta doenças que pessoas reais têm e elas sofrem com isso de verdade, porque não é uma brincadeira, né? Esqueci, meu pai tá esquecendo tal coisa, ele tem Alzheimer. Não tem Alzheimer. Você só vai ter uma doença como essa quando um médico tiver um laudo, você fizer exames. E para você ter um TDAH, um Alzheimer, você não faz um exame dentro de uma internet, num exame de 15 minutos. Não é verdade? Sim, é uma banalidade, né? A gente diz que acabam sendo banalizados alguns quadros de doenças mesmo, propriamente dito, né? Então, assim, coloca um CID aqui, um CID ali. Então, assim, eu acabo que, é como você falou do TDAH agora, né? Então, assim, eu tô muito hiperativa, eu não foco em nada, eu tenho TDAH. Não, calma aí, o TDAH vai além disso. E o Alzheimer é a mesma coisa. Então, chega muito no consultório, assim, mas o meu avô teve Alzheimer, o meu tio teve Alzheimer, eu posso ter? Opa, primeiro de tudo, realmente teve? Quem que diagnosticou? Não, às vezes teve alguma outra síndrome demencial, alguma outra coisa que a gente não sabe realmente qual o diagnóstico. Então, por isso que é interessante, até porque se a gente faz um diagnóstico bem feito o quanto antes a gente pode segurar esse processo. Então, assim, principalmente, né? Então, a gente falando do Alzheimer, a gente não tem cura, mas a gente tem muitas medicações, muitas terapias para tentar retardar a progressão. Então a gente tem um receio, né, de ir no neurologista e realmente fazer um diagnóstico, mas é interessante realmente fazer para quem tiver ao redor da pessoa como saber cuidar, para mostrar para ela os estágios, como que vai ser. Então é sempre muito interessante tá vendo se realmente é. E assim que tiver sinal, tentar fazer o diagnóstico. Porque quem tem alguém na família que tem Alzheimer com uma certa idade elevada, sabe a complexidade que é o caso e os atos que você tem que fazer no dia a dia para conseguir manter aquela harmonia dentro de casa, não é, Gabi? Eu tô vendo aqui no nosso WhatsApp que vocês estão perguntando sobre a fibromialgia, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para finalizar o Alzheimer, também tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que diz: os sintomas são muito característicos depois, né, ao longo da doença. Mas falando sobre o precoce, existe algum exame? Porque assim, às vezes vocês médicos ali dentro do consultório, só numa conversa, podem não identificar que aquele paciente tem uma característica dentro de casa do Alzheimer. Tem algum exame que te ajude nisso, que você fala, consigo rastrear por aqui, pode ser mesmo essa alteração? Sim, a gente geralmente faz um exame de imagem, né? Então, uma ressonância sempre é muito bem-vinda. Então, sempre que a gente faz um rastreio, a gente pede um exame de imagem. A grande parte dos pacientes já chega até com uma tomografia cerebral. Mas a ressonância a gente vai ver, então, diminuição de tamanho, às vezes em algum local mais específico do cérebro, até para fazer um diagnóstico diferencial de outros quadros demenciais. Nós temos exames laboratoriais que a gente também faz, incluindo alguns testes genéticos que podem ser feitos, e a gente pode também fazer coleta de líquido da medula, né? Então, do líquor, para saber se tem alguma outra alteração tem uma atrofia visível. Gigantesca, hein? Pode ter. Aquele caso ali já é mais avançado, Alzheimer? Isso, já é de um quadro mais severo, porque a gente tem algumas ressonâncias que a gente não vê nem alteração. Então, o paciente pode chegar para a gente já com um quadro bem típico, já com os sintomas, né, bem claros,
com tudo bonitinho. E às vezes a ressonância está praticamente dentro da normalidade. Por quê? Porque às vezes a gente só vai ver as alterações mesmo intracerebrais em autópsia, né? Assim, claro que a gente não vai fazer autópsia de todo mundo, isso não é feito, mas quando a gente vê para estudo, os estudos que foram feitos mostram que muitos dos pacientes a gente vê de forma microscópica. Então a gente tem essa alteração, então às vezes não vê no exame de imagem. Agora, doutora, você vai ter que me ajudar a formular essa pergunta, porque os nomes da medicina são complexos. O Alzheimer, ele tem alguma semelhança ou total diferença entre a demência senil? Senil. Tem? É que a demência senil, no caso, o que seria isso? É um quadro onde a gente fala assim, ele já está com um quadro de uma demência senil, ele já está muito idoso e acabou ficando mais demenciado. Porque pode acontecer, isso é natural que aconteça? Geralmente eu vou ter algum outro quadro, né? Então, assim, é mais generalizando. Ele está idoso e ficou com quadro demencial. Agora, qual demência que é? Uma demência vascular, porque eu tive lesões intracerebrais vasculares, um AVC, mesmo que seja pequeno, em vários estágios e acabou gerando. Eu posso ter um quadro de uma demência com uma síndrome demencial por Parkinson, uma demência frontotemporal. Então a gente tem vários quadros demenciais. Então a demência senil é mais para dizer, de forma geral, que ele tem um quadro demencial no idoso, né? Mas ele não é específico. Olha temos só, mais perguntas, hein, antes Gabi? da gente mudar para a próxima doença, eu quero mandar um beijo para Solange, que disse assim: é muito importante isso que vocês estão falando, o TDAH é muito sério e deveria ter mais relevância. Eu tenho um filho que tem TDAH, tem 15 anos, o dele é muito severo, ele é diagnosticado desde os 8 e é tão prejudicial quanto ao autismo. Os medicamentos são caríssimos, terapia é muito sério, então as pessoas precisam parar de brincar com isso, e é verdade. É isso aí. É uma coisa que precisa ser diagnosticada, acompanhada e, claro, um especialista na área, né? Mandou bem, hein? Um beijo, Solange. Beijo, obrigada adoro pela sua quando mensagem. A gente puxa a orelha dos outros juntos, Solange. Pessoal, nós vamos fazer uma breve pausa, mas no próximo bloco o foco é na fibromialgia e na lúpus. Pode mandar sua questão no nosso WhatsApp ou no nosso chat do YouTube que a gente já volta. Segura aí. Você está assistindo ao Chega Mais Vale. Oferecimento Sabin Diagnóstico e Saúde. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Toda atitude conta para uma vida mais saudável. Pratique exercícios regularmente. Mantenha-se sempre hidratado. Procure ter uma boa noite de sono. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Hoje, 9 e 5 da noite, nos corredores surge um novo talento. Tem uma fofoca quentíssima pra contar pra vocês diretamente de Milagres. Ela é boa na fofoca, mas eu quero saber quem que vai sair pra você entrar aqui no lugar. O preço da fama é caríssimo. Gente, tem alguma coisa de errado aqui. Por que o segurança tá levando a minha amiga? Mas nesse roteiro tem final feliz? Finalmente eu cheguei. Hoje, 9 e 5 da noite, a Caverna Encantada. Estamos de
volta com o nosso Chega Mais Vale ao vivo. O nosso WhatsApp tá na sua tela, você pode e deve participar. Aproveite os especialistas que passam por aqui hoje, já que a gente está falando sobre saúde. Fevereiro Roxo, que é uma campanha que abrange algumas doenças. A gente já falou um pouco sobre o Alzheimer, mas existem outras que também são bem difíceis de entender, né, Gui? Totais. Eu acho que a gente também, nós temos os nomes jogados aí, né, no vocabulário popular, mas às vezes a pessoa realmente não sabe o que vem por trás de um nome, não sabe a causa dele, não sabe a circunstância daquela pessoa, o que ela passa no dia a dia com tais questões como essa. Mas antes da gente entrar realmente no assunto, eu queria te fazer uma pergunta, Gabriela. Faça. Você não tem vontade de ir no banheiro no meio do programa, não? Você já tomou 3 copos d'água. Eu tenho, mas eu vou me Menina do controlando. céu, gente! É, Guilherme, é a vida. Você é 80% de líquido. Se você não tomar água, me defenda, doutora, por favor. Doutora Tem que do tomar céu! água. Eu tomo um copinho d'água e já quero correr pro banheiro. Mas é isso, Brincadeira. inclusive quando a gente fala sobre urina, é uma curiosidade que muitas pessoas não sabem, né? O saudável é que a sua urina não tenha cor e nem cheiro, né? Se você tá com uma urina aí alterada, é porque você não toma água, tem que tomar Gente, muita mas água. fiquei abismado. Cada Viu só? intervalo é um golão. Bom, gente, agora sim, voltamos. A doutora tá com a gente aqui explicando sobre o assunto. Vamos começar sobre a fibromialgia. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, né, doutora, sobre a dor que essa doença causa. Explica pra gente o que é essa doença. Então, a fibromialgia, ela é um quadro onde o paciente vai ter uma dor intensa. Tá, alguns pacientes não é tão intensa, mas é uma dor difusa. Geralmente são dores fortes pelo corpo todo. Quando a gente vai fazer a consulta, para ter um diagnóstico, a gente tem que excluir outras causas. Por que eu estou falando isso? Porque o paciente, ele não tem nenhum exame alterado. E o que é isso, não ter exame alterado? Eu vou fazer um exame de imagem e não tem alteração. Eu faço um exame de sangue e não vem alteração. Assim como ele é principalmente uma doença mais reumatológica, ele não tem nenhum marcador reumatológico positivo. Ele não é para vir nada positivo. Então o paciente chega muitas vezes com quadro às vezes psicológico também abalado. É um paciente que pode ter uma depressão, uma ansiedade associada. É um paciente que já pode ter um quadro de fadiga crônica junto. Então um cansaço um pouco maior, o corpo mais exausto. E durante o exame físico, a gente faz toda uma anamnese, né, voltada para o paciente para ver essas queixas. E durante o exame físico, até como passa aí esses pontos vermelhos nos pacientes que está mostrando, o que é isso? São pontos onde a gente aperta durante o exame e o paciente sente dor. Então ele não sente dor em uma localização específica. São várias localizações onde o paciente tem a dor. E geralmente dos dois lados ele vai tendo dor. Então a gente tem que ter uns X pontos, né? Então a gente vai fechar uma pontuação para o diagnóstico de quantidade de local. Ela vem sempre no mesmo lugar para aquele paciente? Ou pode ser que em alguns meses ele ficou, né, mais sobrecarregado em cima, depois foi para baixo? Como é isso? Geralmente a dor ela muda, não é sempre no mesmo local, mas às vezes é uma dor de difícil descrição. Ele assim, me dói o corpo todo, me dói as costas, me dói a lombar, me dói a perna, o joelho, a cabeça. Então às vezes é um paciente que tem uma dor que caminha ou ela aparece tudo junto. E geralmente, mesmo eu tendo uma dor e uma localização específica, quando eu chego no médico, eu aperto os pontos e os pontos vão ser dolorosos. Então eu posso não me queixar de uma dor na região lombar, mas quando a gente aperta, o paciente tem a dor. Então ele vai ter dor ao toque dos pontos. Eu já fico Muito assustado, Gabriela. né? Eu tô apertando Não, inteiro eu fico aqui. pensando na qualidade de vida, porque nós falamos que é uma doença crônica, então imagino que seja muito difícil o tratamento e qualidade de vida. O que acontece quando vocês conseguem diagnosticar a fibromialgia e qual é o primeiro passo? Quando a gente faz esse diagnóstico, é importante para o paciente, para a gente ver se ele não tem nenhuma doença de base, nenhuma outra doença que possa estar sobrepondo essas dores, então fazendo uma piora desse quadro de dor. Eu preciso mostrar para o paciente, né, que existe uma forma dele ficar bem.
e dele se sentir bem e ter uma qualidade de vida. Mas para isso ele vai ter que juntar com a gente, né? A gente fala. Então ele vai ter que tomar, às vezes, várias medicações, pelo menos no início. Depois, vários pacientes ficam sem remédio, mas atividade física, alimentação regrada, baixa ingesta de açúcar, baixa ingesta de alimentos multiprocessados, que a gente possa diminuir a inflamação. Tudo que for inflamatório, eu posso piorar o quadro de dor do paciente. Sim, tem uma telespectadora aqui no WhatsApp que disse assim, que a amiga dela tem e reclama muito no frio. O frio pode intensificar essa dor? Pode. Dor crônica, de modo geral, os pacientes reclamam mais no frio. Tem alguns pacientes que se incomodam no calor muito intenso, mas geralmente o frio ele é pior para o quadro de dor crônica. Eu ia até linkar antes da Gabriela fazer essa pergunta, porque tinha uma amiga nossa da família que ela mudou para a praia, ela era de São Bernardo, lá da cidade onde eu morava, e ela foi para a praia. Da onde ela era? Vai, Guilherme. São Bernardo. São Bernardo, lá da cidade onde eu morava, e aí ela fez a família inteira mudar para Santos. Por conta da fibromialgia, mas eu achava que era... não sei. Provavelmente ela descobriu qualidade de vida lá, né? Se sentiu melhor. Isso é algo que muita gente busca, né? Então, assim, eu fui para uma cidade, eu passei uma temporada grande, porque a gente tem estações do ano. Tem lugar que essas estações não são tão bem divididas, então eu não tenho tanto frio, eu não tenho tanto calor. Então, é a percepção do corpo dela, assim, nessa região onde é mais úmido, não faz tanto frio, o meu corpo se sentiu melhor. Se adaptou melhor. Bom, antes, nós temos 5 minutinhos antes da gente encerrar o programa de hoje e lógico que não poderemos de falar e tocar no assunto da lúpus. Doutora, onde que ela entra nesse trio de doenças que nós citamos hoje? Então, o lúpus ele é uma doença reumatológica e ele acaba que é pela condição crônica dele, né? Então a gente não tem como tratar e curar o lúpus. A gente também tem como fazer com o lúpus com que o paciente regrida as crises dele e se torne mais estável, né? Sem tantas crises, sem tantos quadros a mais. O lúpus a gente pode ter ele de diversas formas. A gente pode ter o lúpus cutâneo, que é como aparece assim, né? As manchas, marcas. A gente pode ter o lúpus intraarticular, que daí são dores articulares difusas, que pode gerar muita dor e até algumas incapacidades. E a gente pode ter o lúpus visceral também, que é nos órgãos, né? O lúpus é algo reumatológico, então a gente tem sim marcadores sorológicos, então a gente tem exames, né, de sangue para ser feito para diagnosticar, e o médico especialista para cuidar e para ir procurar para fazer o diagnóstico é o reumatologista. Isso, aproveitando, eu tô vendo aqui também perguntas sobre os especialistas, então vamos recapitular para o pessoal de casa. O Alzheimer tem que procurar um neurologista. Isso, o Alzheimer, um neurologista. Alguns geriatras também são aptos para fazer o diagnóstico, mas basicamente o Alzheimer é neurologista. Fibromialgia, geralmente reumatologistas, alguns neurologistas também fazem o diagnóstico e médico que mexe com dor. Então, o médico especialista em dor também pode fazer esse diagnóstico. E o lúpus seria o reumatologista. Olha só, então, sempre atento. Por isso que a gente sempre bate na tecla. Até o doutor Alexandre, que estava com a gente aqui hoje, eu falei assim, doutor do céu, preciso fazer um check-up que faz tempo que eu não faço, aí eu vou puxar a sua orelha porque eu puxei a minha sozinho. Então, vamos fazer um check-up, bora atrás da saúde, o ano está começando, sempre é um novo momento para a gente se alertar mais uma vez sobre a nossa saúde, porque se nós não formos atrás, ninguém corre pela gente não, meu povo. O corpo é nosso. A gente mora nesse corpo e a gente só tem uma vida. Se a gente não cuidar dessa carne aqui, quem cuida da gente? Pois é. A Cida do Jardim Satélite, uma querida telespectadora, disse assim: hoje eu estou em festa porque a minha mãe, que faleceu aos 100 anos, comemoraria 123 anos. E quero deixar aqui a mensagem para todos que a minha mãe faleceu super lúcida. Guilherme, nascemos em São Caetano do Sul. Manda um beijo pra vizinho. gente. Um beijo, Cida. Quantos Obrigada. anos a mãe dela faria? Faria 123 hoje. Menina Mas do ela falou que céu. ela faleceu aos 100 e super lúcida. Que ano que ela nasceu? Manda pra gente, depois eu leio Faz aqui minha as curiosidade. contas. Ah, sou péssimo. 123 anos. Gente, vai, é Dani, vai, no bastante calculadora, tempo. Dani.
Doutora, eu quero sempre agradecer muito a sua presença. É maravilhoso ter você aqui, nos explicar. São muitas doenças e eu confesso que levar isso para nossa população é uma utilidade muito grande, pública mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, sempre agradeço estar aqui com vocês, é sempre um prazer e é sempre bom estar podendo explicar um pouquinho para quem está em casa, que tem as suas dúvidas e querendo tirar mais dúvidas, a gente fica à disposição. A rede social está aí na tela e se quiser alguma dúvida em específico, pode entrar em contato. Obrigado, viu, doutora? Obtive resposta aqui do... Calculou? Calculei. Dependendo do mês que ela nasceu, ela pode ter nascido em 1902 ou se ela faz aniversário, fazia no final... Ah, não, ela fazia hoje. Hoje, Guilherme. 1902. É isso. Uau! Meu Deus beijo, do céu. Cida, pra você que está nos assistindo. O nosso programa, ele sempre que vai encerrando, a gente convida vocês para continuar. E hoje eu quero falar sobre Instagram, YouTube, redes sociais. Fofoca Para boa. você que não nos segue ainda, vai aparecer aí na sua tela o Instagram do programa, que é Chega Mais Vale, o meu Gabriela.Abravanel e do nosso apresentador. Não era Bravanel.Gabriela? Não, Guilherme, gente, nada eu disso. sonhei com esse Instagram seu, menina. Nada disso. Eu posso trocar, será? Será? Não, tá bom. assim. Assim, o meu é Gui Galazo, tudo juntinho, Galazo com 2E, o O no finalzinho, começa com G, enfim, tá aqui na sua tela, aqui, ó. Pode seguir a gente, lá você tem muita coisa boa, inclusive no da Dona Gabriela tem mais coisas pensativas, papos de mãe, um negocinho mais esportivo, uma hot yoga, e comigo lá um esportezinho mais avançado, umas doideira que a gente faz na rua, né, pedalando, é isso, doidura. Rapidinho aqui, Grazi de Cachoeira Paulista, um beijo pra você. Falou que é muito, muito fã do casal e assiste todos os dias. E a Cleusa de Taubaté. Ai, meu Deus, Cleusa, meu Deus, que que pet aconteceu? é esse? Olha, um beijo pra você e pro seu papagaio que estão nos assistindo. Beijo aí em e tchau, Taubaté. tchau, viu, meu povo? Tchau, que a gente Obrigada, se encontra amanhã. Beijo, Pelo fui! carinho, pela audiência, um beijo. Que Deus abençoe vocês.